Elisa Tawil, seja bem-vinda. Obrigada, que responsabilidade você me deixou agora, hein? Toda sua agora. Boa tarde, que bom estar aqui com vocês, quero agradecer quem ficou até o final da programação de hoje, a Fast Build e todo mundo que está aqui presente. E antes de falar sobre a ascensão da liderança feminina no mercado imobiliário, eu queria pedir que cada um de vocês pensasse aqui junto comigo, quando foi a primeira vez que você comprou um imóvel? Quem se lembra? A primeira vez que você sentou para assinar um contrato para comprar um imóvel? Você se lembra? Quando foi? Então, todo mundo tem uma experiência de compra do seu primeiro imóvel. E a minha, eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha 28 anos e eu resolvi comprar um Max House. É um empreendimento que, na época, foi lançado com paredes de concreto, era uma inovação, 70 metros quadrados, planta livre. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu vou sair do aluguel, vou comprar meu primeiro imóvel. Fui para o estande de vendas, negociei. E levei meu pai junto comigo, e a gente sentou nesse sofazinho branco, essa foto é lá do estande de vendas, lá no Panambi, em São Paulo. Eu falei, pai, eu vou comprar esse imóvel, vai ser meu primeiro imóvel, estou assinando, estou feliz, estou fazendo meu primeiro investimento. E qual foi a primeira pergunta que meu pai me fez? Você não vai casar? Eu falei, mas o que tem a ver isso? Estou falando que eu vou comprar um imóvel. O que você está perguntando se eu vou casar? Mas a dúvida do meu pai é uma dúvida muito emblemática que norteia o nosso setor. A gente tem um setor que ele é hoje orientado pela construção de um patrimônio. Quem compra imóveis está construindo um patrimônio. Mas a dúvida do meu pai, ela traz uma relação que é uma dicotomia entre patrimônio e matrimônio. E, para isso, eu vou trazer aqui a origem dessas palavras. Patrimônio vem da origem de pater, que pertence ao pai. E matrimônio vem de mater, que pertence à mãe, à mulher. Então, a dúvida do meu pai é uma dúvida social. Será que, para a gente ter um patrimônio, eu preciso, ter um matrimônio? Será que eu posso, como uma mulher que está com uma responsabilidade de um matrimônio, ter um patrimônio? É uma dúvida que ele trouxe ali naquele momento, e isso foi me norteando, porque a gente tem uma máxima hoje no nosso mercado, que é a máxima de quem casa, quer casa. Quem já ouviu falar essa frase? Quem casa, quer casa. E será que quem casa, quer casa faz sentido nos dias de hoje? Será que hoje em dia a gente acha que quem casa, quer casa? Você está fazendo não com a cabeça, né? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente pensar em conjunto. Nós temos hoje até 6 gerações vivendo ao mesmo tempo, e em alguns momentos até sob o mesmo teto. Baby Boomers, geração X, Millennial, Z, Alpha. Mais recentemente, a gente tem até a geração C, as pessoas que nasceram na época da Covid. A gente tem um momento em que muitas gerações estão vivendo simultaneamente. E o que isso significa? Isso significa uma mudança na relação nossa com o nosso mercado, com o nosso imóvel. Quem aqui não teve grandes transformações na vida durante a pandemia, de conviver dentro de casa, ou quis reformar a casa, ou quis mudar? A gente teve um aumento significativo também no número de divórcios por conta da Covid. A gente teve um aumento aí de 27% no número de divórcios em 2021. E do mesmo jeito que a CNN prevê um boom dos casamentos no ano que vem. Porque a pandemia, ela aproximou ou ela afastou. E isso tem uma relação com o imóvel. E não necessariamente dentro da máxima de quem casa, quer casa. A gente tem novas configurações familiares. Nós temos mulheres que não querem ter filhos. Nós temos casais homoafetivos. Nós temos famílias que são pais, mães de pets. Quem aqui tem pet? Então, são novas relações com o nosso imóvel. De novo, quem casa, quer casa? Então, vamos começar a se questionar o que a gente tem falado sobre as máximas que regem o nosso mercado. Que máximas são essas? Quais são as orientações que a gente traz para o nosso setor?
E mais uma orientação que eu trago aqui é a nossa orientação de investimento. A gente viu ao longo do dia diversas palestras, falando sobre dados, falando sobre consumo, falando sobre comportamento do consumidor. E quem vai orientar o nosso mercado é quem compra ou quem investe. Essas são as orientações do nosso mercado. Quem compra e quem investe. Então, vamos olhar para essas duas pontas do investidor ou da investidora e do comprador ou da compradora. Quando a gente fala sobre esses olhares, geralmente eu faço uma provocação. É muito comum no mercado imobiliário a gente falar nos estandes de vendas, quando a gente tem um lançamento de um produto compacto, que podem ser salas comerciais ou apartamentos pequenos, e os corretores, geralmente colocam, as corretoras, aquela ideia de esse produto é ideal para o investidor. Quem já ouviu falar isso também? A cara de um investidor. Como é que você imagina esse investidor? Alguma vez você pensou que o investidor podia ser uma investidora? Não. Eu tenho certeza que a maioria, grande maioria, nunca pensou que podia entrar uma investidora no estande de vendas e comprar 1, 2 ou mais imóveis, certo? Pois é. A gente tem que trabalhar com crenças limitantes e vieses inconscientes, que acometem a todos nós, inclusive a mim. A gente vem de uma relação de achar que a mulher não é protagonista. Ela não pode sentar no estande de vendas como meu pai achou comigo e comprar um imóvel. Como meu pai achou que se eu fosse comprar um apartamento naquele momento, eu não ia casar. Eu casei depois de 1 ano. Mas, enfim, se eu fosse comprar um apartamento, eu ia optar por abrir mão de uma escolha matrimonial para ter um patrimônio. São crenças limitantes, são vieses inconscientes que nós carregamos ao longo da nossa história, da sociedade, da construção que a gente tem, seja ela religiosa, ideológica, social, mas a gente carrega ela. E como é que a gente sai desse pensamento e dessa crença que pode nos limitar e que pode colocar o nosso mercado muito mais restritivo e não abrir para grandes possibilidades? Como é que a gente sai desse olhar? A gente precisa começar a construir, então, um caminho possível para que a gente consiga ver que a mulher também é uma figura de investimento no nosso setor. E por que isso é importante? Por que é importante a gente parar aqui, no dia de hoje, no Fast Build 2021, e olhar a figura da mulher como sendo uma possível investidora do mercado imobiliário? A sociedade brasileira hoje é composta por 52% de mulheres. A outra metade são filhos de mulheres. A mulher hoje, ela é a grande responsável, com a grande figura de liderança dos principais lares brasileiros. A gente já tem metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E a economia que as mulheres geram hoje, para o setor imobiliário, para o setor da construção, não só é uma economia de protagonismo, como de influência. E eu vou trazer os números aqui para vocês ainda hoje. Em 2019, eu fundei um movimento chamado Mulheres do Imobiliário. Eu tenho muito prazer de ter mulheres do imobiliário aqui na plateia. Para as mulheres que estão aqui e não fazem parte ainda, fica aqui meu convite para acessar o site e fazer parte do movimento. Mas foi o primeiro movimento o primeiro grupo feminino, o primeiro movimento que olhou para o setor imobiliário com a ideia de trazer equidade, diversidade e inclusão. E a ideia de fundar esse movimento veio de um dia de eu estar numa sala de espera ali no lobby de uma das principais incorporadoras do mundo, que é a Tegra, e me ver ao lado de 15 homens e eu sendo a única mulher esperando para fazer uma reunião de negócio. Qual das mulheres que estão aqui na plateia já sentiram a sensação de serem as únicas? A única numa sala de reuniões, a única num departamento, a única esperando para fazer uma reunião. Alguém aqui já se sentiu assim? Muito bem. Quando nós somos as únicas mulheres, a gente precisa fazer esse teste do pescoço, olhar para o lado e perceber o que eu preciso fazer para que isso não aconteça com outras mulheres. Benvenuti citou aqui McKinsey. A McKinsey tem um dos principais relatórios sobre a participação feminina no mercado de trabalho, o Women at Workplace. A Accenture também tem, uma das principais consultoras internacionais, tem relatórios que mostram que empresas que possuem maior equidade de gênero são até 6 vezes mais inovadoras e criativas. Eu vou repetir.
Empresas que têm maior equidade de gênero são até 6 vezes mais inovadoras e criativas. A gente está o dia inteiro falando de inovação e de criatividade. A equidade de gênero ela colabora também para a diversidade, não só pela diversidade, mas para a inovação e para a criatividade. Hoje, o movimento Mulheres no Imobiliário, ele trabalha com 3 principais pilares, baseado em networking, apoio e capacitação. Por conta da pandemia, as mulheres foram as principais afetadas no mercado de trabalho. E nós tivemos o pior número de mulheres no mercado de trabalho em 30 anos. Desde a década de 90, que nós chamamos no Brasil de década perdida por conta do Collor e do Plano Collor, é que a gente não tinha um número tão reduzido de mulheres no mercado de trabalho. E foi olhando para esse número que nós criamos um programa de capacitação chamado Capacita, que hoje instrui mais de 50 mulheres para se tornarem corretoras de imóveis. A gente oferece bolsas de estudo, treinamento, capacitação e oportunidades que essas mulheres que antes não tinham oportunidade de trabalho possam começar a trabalhar no mercado imobiliário. A gente também tem hoje um think tank, que é um grupo, um clube de mulheres que são líderes do mercado imobiliário, que são mulheres à frente de empresas, de projetos, fundadoras, CEOs, diretoras, e onde a gente organiza essas mulheres e reúne para que a gente possa mostrar aonde estão essas mulheres que sabem falar do mercado imobiliário sobre a ótica feminina. Porque é muito comum a gente querer chamar as mulheres para falarem sobre a pauta feminina, a dificuldade de ser mulher no setor, mas estar aqui nesse palco e poder vir falar de mercado imobiliário com uma voz feminina é o que a gente quer promover através do nosso think tank, é pensar o setor pela ótica feminina. E o nosso terceiro pilar é o pilar de pesquisas. E eu trouxe aqui dados para a gente analisar hoje. Afinal de contas, eu estou aqui pegando alguns painéis falando sobre dados. Mas as pesquisas a gente faz em parceria com algumas empresas. Uma delas é a BHub, a Data Store também. E nós analisamos a influência da mulher na decisão de compra do imóvel. Todo mundo sabe, né? Aquela máxima também de stand de vendas. É a mulher que decide, né? É a mulher que vai decidir. Mas como é que a gente mensura isso? Como é que a gente traz isso em dados? Como é que a gente traz isso e analisa a influência que a mulher tem no nosso setor? Como eu falei agora há pouco, as mulheres são as principais responsáveis, né, pelas rendas familiares. E o crédito imobiliário também hoje já impacta na independência feminina em alguns países da América Latina. Como é que a gente traz isso para os dados e analisa os dados do nosso setor? Então, a gente tem feito pesquisas e tem trazido, revelado para o mercado qual que é o nosso papel como influenciadoras, como protagonistas e como investidoras. O papel de investidora e influenciadora da mulher no mercado, ele começa quebrando o primeiro viés inconsciente. A mulher é indecisa, né? A mulher não sabe escolher. Mais de 1/4 das mulheres afirmam terem visitado o imóvel comprado apenas uma vez. 28% de mulheres, enquanto 17% de homens. A gente pesquisou com 2.000 pessoas em Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. Agora, você sabe por que a mulher visita menos o stand de vendas? Alguém sabe? Porque ela pesquisa mais. A mulher pesquisa mais. Mais do que o dobro de mulheres do que os homens relataram que os companheiros não ajudaram em nada na escolha do imóvel. Elas decidiram por si só, pela sua própria escolha. Elas decidiram, 15% decidiram comprar o imóvel sem a ajuda do seu companheiro. Tem gente balançando a cabeça. Por quê? Porque na hora da busca do imóvel, as mulheres usam, 55% das mulheres utilizam de imobiliárias e corretores, enquanto apenas 46% dos homens. São quase 10 pontos percentuais, que é uma diferença muito grande. E isso mostra o quanto que a mulher valoriza a figura do corretor, da imobiliária. E também a gente analisa aqui a busca pelos portais, busca no Google, anúncios digitais. São outros indicadores que mostram como a mulher ela pesquisa mais, ela se apoia mais nas ferramentas, ela se apoia mais nos especialistas do mercado. Então, na hora de decidir, ela já tem mais elementos, ela está mais preparada, ela pesquisa mais.
E isso traz para a gente algumas referências importantes quando a gente vai fazer análise de dados, quando a gente vai pegar uma análise de dados da nossa empresa e vai avaliar. Outra questão importante é quando a gente vai começar a olhar o papel da mulher na decisão de compra e na tomada de crédito. A gente já tem mais de 1/3 das mulheres que compram seus imóveis, principalmente com as suas economias. Nesse universo de diversidade, inclusão e de representatividade, a gente costuma falar que o mínimo de representatividade necessária para você ter uma voz ouvida e você ter a sua opinião representada é de 30%. E nós já temos, hoje, um volume de, no mínimo, 30% de mulheres que compram seus imóveis com as próprias economias. Ou seja, não dá mais para ignorar. Nós já temos, hoje, mulheres que chegam no estande de vendas, como eu cheguei, com 28 anos, e resolvem comprar o seu imóvel. E tomam a decisão por comprar o seu próprio imóvel. E não necessariamente porque vão casar. A gente já tem hoje um volume de uma outra pesquisa que eu não trouxe aqui hoje, mas é a última FIPE-ZAP, que mostra que 40% das mulheres hoje já têm perfil de investidoras. Então, quando você for no estande de vendas e for olhar um empreendimento que é a cara do investidor, você vai começar a ter que pensar na figura de uma mulher entrando para comprar os seus imóveis. E como é que você se relaciona com esse dado? Como é que você se relaciona com essa informação? Como é que a gente traz isso para a nossa realidade e começa a trabalhar não só na nossa comunicação, como na oferta de crédito, como no marketing, como no relacionamento? Tudo isso vai impactar o nosso olhar sobre o mercado e a gente trabalhar nas nossas crenças limitantes, nos nossos vieses inconscientes e saber trazer para dentro do nosso setor e para dentro do nosso negócio e modelo de negócios, o protagonismo feminino. E é isso que a gente faz também pelo Mulheres do Imobiliário. Outro dado importante da gente analisar aqui em conjunto é entender que quando a gente fez essa pesquisa com a B-Hub, e essa rodada aqui foi já pós-pandemia, a gente conseguiu perceber que as mulheres optam por um financiamento de menor prazo. Tem gente balançando a cabeça. A gente tem 43% dos homens que optam por financiamento de mais de 20 anos. E só 38% das mulheres. As mulheres optam por financiamentos mais reduzidos, prazos mais curtos. A gente teve aqui a Cashmere, né, apresentando. A gente teve outras empresas falando sobre a oferta de crédito, sobre home equity. Então, a gente tem que começar a entender o quanto que isso impacta também na análise do crédito. E quando eu falo análise de crédito, eu estou falando, junto com tecnologia, a gente começar a entender como que o score está sendo dimensionado para as mulheres. Vocês sabiam que o score de crédito tem vieses inconscientes? Que se a gente for hoje pegar crédito, o meu score vai ser menor que o seu só porque eu sou mulher? Porque a base de dados, os dados do Data Lake, que o Gustavo falou aqui há pouco, ela é muito mais masculina do que feminina. A gente tem muito mais reserva, né, informações de dados de homens do que de mulheres. Então, é muito natural a gente perceber que, na tomada de crédito, as mulheres não consigam acessar crédito com tanta facilidade quanto os homens. Como é que a gente trabalha esses vieses inconscientes dos dados na hora de poder fazer uma oferta de crédito? Na hora de poder trazer essa massa de potência feminina para o protagonismo de decisão de compra, de influência de compra, de investidora, se a gente não começar a analisar isso do ponto de vista da análise dos dados, da oferta de score, da oferta de crédito, do comportamento do meu consumidor, da forma como eu me relaciono, da forma como o mercado entende essa diferença entre consumo. E não é aqui, de forma alguma, gente, uma guerra de sexos. Eu estou falando de modelo de consumo. Eu estou falando de uma massa de consumo. E estou falando de que, quando a gente inclui as mulheres na economia, a gente tem empresas mais prósperas, negócios mais rentáveis. A gente está falando de ESG. Eu falei até agora do ponto de vista do consumidor, da consumidora. Mas os investimentos hoje, eles estão norteados para as empresas que trabalham com comitês de diversidade, com comitês de governança socioambiental, que é o ESG.
As empresas hoje que não têm práticas e não têm políticas que olhem para o ESG, são empresas que estão fadadas a perderem seus investimentos. E faz parte dessas políticas de governança socioambiental a gente pensar a inclusão, a gente pensar a diversidade. E eu estou aqui, como uma mulher branca, falando do recorte feminino. Mas a questão da diversidade ela é muito mais ampla. Ela fala da pauta da diversidade racial, da diversidade LGBTQIA+, né, e de uma diversidade que agrega muito mais recortes do que o recorte que eu estou trazendo no dia de hoje. Então, o que significa dizer que as mulheres precisam de espaço? O que significa falar aqui, chegar nesse palco e falar sobre a ascensão da liderança feminina no mercado imobiliário? O que significa isso? Significa entender que a gente tem uma gangorra. Uma gangorra que está muito desequilibrada. Está desequilibrada porque a gente vem de um setor, de uma ótica masculina, porque ela é um setor regido majoritariamente por homens, né? Machista, porque não coloca a mulher como protagonista e acaba colocando a mulher como coadjuvante. E masculinizada, porque nós, mulheres, precisamos muitas vezes nos masculinizar para conseguir ter uma ascensão profissional. E quem está balançando a cabeça sabe que se masculinizar não é vestir terno e gravata, mas é muitas vezes você precisar usar de artifícios, de estratégias mais masculinas para você conseguir ganhar espaço dentro desses mercados. Quando a gente tem essa gangorra desequilibrada, a gente vai precisar colocar mais força em um dos lados para trazer para o equilíbrio. Então, a gente vai precisar começar a falar sobre políticas afirmativas, eventualmente, por que não, sobre políticas de cotas. E, ainda assim, ter um movimento chamado Mulheres do Imobiliário, que eu espero que daqui, no máximo, 10 anos, não precise existir. Mas, por enquanto, ele precisa acontecer. Para que eu venha nesse palco hoje, traga esses dados para vocês e que vocês percebam que ainda é importante e necessário que a gente tenha, no fechamento de um dia de hoje, com tantas pessoas importantes falando, um alerta para que a gente possa olhar para o nosso setor e possa ter políticas, né, que sejam mais gentis para incluir a mulher nesse segmento. Eu escrevi o livro Proprietárias, a ascensão da liderança feminina no setor imobiliário, que, assim como o livro do Bevenuti, está disponível aqui no nosso evento, com o apoio da Fast Build. E a mensagem que eu trago, essencialmente, nesse livro, além de tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, com dados, com relatos, com experiência, a minha experiência de setor imobiliário, é que quando uma mulher ela constrói um patrimônio, ela vislumbra não só uma independência financeira, mas ela também vislumbra uma independência de vida. E eu vou voltar lá para o stand de vendas, conversando com meu pai, no começo dessa palestra. A gente tem que entender que o nosso setor, ele rege grandes oportunidades, né? Desde colocar oportunidades de mão de obra para que mulheres possam ingressar no setor, seja via o projeto Capacita ou outros projetos de capacitação de mão de obra feminina. A gente oferece oportunidades que as mulheres tenham acesso a crédito, comprem imóveis, construam sim o seu patrimônio e, se quiserem, né, aí sim ter um matrimônio, mas que seja uma decisão que não limite a construção de um patrimônio também pelo protagonismo das mulheres no nosso setor. Eu tenho aqui as minhas redes, estou à disposição para conversar com vocês e quem quiser o livro, eu vou estar ali na frente para poder autografar e a gente conversar mais sobre o assunto. Obrigada.